Olá, iremos apresentar o nosso trabalho de conclusão de curso da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, eixo Licenciatura em Pedagogia, ano 2026, com o seguinte tema: a participação familiar no processo de ensino-aprendizagem. Conheça agora as integrantes do grupo: Clarice Lopes, Gabriela Portela, Giovana Conceição, Gerry Sena, Larissa de Brito, Lília Maria, Natália dos Santos e Priscila Fernandes. Nossa orientadora, mestra Ana Clara Ramos Correia. Nosso trabalho aborda a importância da relação entre família e escola no processo de aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. A educação não acontece apenas dentro da escola, mas também no ambiente familiar e escolar. Por isso, a participação da família é considerada fundamental para o desenvolvimento escolar, emocional, social da criança. Documentos oficiais como a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e a BNCC destacam que a educação é uma responsabilidade compartilhada entre escola e família. Além disso, autores como Paulo Freire e Vygotsky defendem que o acompanhamento familiar contribui diretamente para a aprendizagem e para o desenvolvimento integral da criança. A escolha do tema surgiu a partir de experiências vivenciadas durante os estágios, onde foi possível observar que a participação da família influencia significativamente o desempenho e o comportamento dos alunos. Diante disso, nosso problema de pesquisa busca compreender a participação da família, a contribuição para o desenvolvimento da aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, o objetivo do nosso trabalho é analisar a importância da relação entre família e escola para o desenvolvimento integral da criança e refletir sobre maneiras de fortalecer essa parceria no contexto escolar. Neste trabalho, buscamos compreender a relação entre família e escola no processo de formação dos indivíduos. Inicialmente, discutimos a família como a primeira instituição social da criança. Com base em Friedrich Engels, entendemos que a família não é uma estrutura fixa ou natural, mas uma construção histórica que se transforma conforme a sociedade muda. Ao longo do tempo, diferentes configurações familiares surgiram como famílias monoparentais, homoafetivas, extensas e adotivas, mostrando que não existe apenas um modelo legítimo de família. Também abordamos como fatores sociais e econômicos influenciam diretamente a participação familiar na vida escolar. Muitas famílias enfrentam dificuldades relacionadas à desigualdade social, sobrecarga de trabalho e falta de acessibilidade, o que impacta o acompanhamento educacional das crianças. Em seguida, analisamos a origem e função social da escola. A escola deixou de ser apenas um espaço de transmissão de conteúdos e passou a ser compreendida como um ambiente de formação humana, social e crítica. Autores como Paulo Freire, Libânio e Vygotsky defendem que a educação deve promover participação, diálogo e construção coletiva de conhecimento. Além disso, discutimos como a família influencia o desenvolvimento escolar. Pierre Bourdieu destaca que o chamado capital cultural, transmitido pelas famílias, pode favorecer ou dificultar a trajetória educacional dos estudantes. Já Bernard Chalot afirma que a aprendizagem depende das experiências sociais e do significado que o aluno atribui ao saber. Por fim, apresentamos a legislação brasileira como a Constituição Federal, a LDB e a BNCC, que reconhecem a educação como responsabilidade compartilhada entre escola e família. Assim, concluímos que o fortalecimento dessa relação é fundamental para promover inclusão, aprendizagem e desenvolvimento social. A relação entre família e escola é fundamental no processo educativo, pois ambas desempenham papéis complementares na formação da criança. Enquanto a escola é responsável pela sistematização do conhecimento científico, a família contribui com a formação ética, emocional e social. De acordo com os estudos apresentados, a educação não acontece apenas no ambiente escolar, mas em diferentes espaços sociais.
Por isso, a parceria entre família e escola é baseada no diálogo e na cooperação. É essencial para o sucesso no processo de ensino-aprendizagem. A legislação brasileira, como a Lei de Diretrizes e Bases na Educação e a Base Nacional Comum Curricular, reforça que a educação é um dever compartilhado entre escola, família e sociedade. Nesse sentido, o envolvimento familiar contribui significativamente para o desenvolvimento da criança, tanto no aspecto cognitivo quanto emocional. Autores como Vygotsky destacam que a aprendizagem ocorre por meio das interações sociais, evidenciando o papel da família como mediadora do conhecimento. Já Piaget aponta que o desenvolvimento acontece a partir da interação da criança com o meio, sendo o ambiente familiar essencial no processo. Entretanto, essa relação entre família e escola pode ser influenciada por fatores sociais, econômicos e culturais. Muitas vezes, a ausência da família no ambiente escolar não está relacionada ao desinteresse, mas à dificuldade, como falta de tempo, trabalho excessivo e desigualdades sociais. Além disso, Bourdieu explica que nem todos os alunos chegam à escola com as mesmas oportunidades, pois possuem diferentes níveis de capital cultural, o que pode impactar seu desempenho escolar. Diante disso, torna-se fundamental que a escola desenvolva estratégias inclusivas para aproximar as famílias, como reuniões, uso de tecnologias e espaços de diálogo. A participação ativa da família nos anos iniciais do ensino fundamental é especialmente importante, pois contribui para o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e do interesse pelos estudos. Conclui-se que o fortalecimento da parceria entre família e escola é essencial para garantir uma educação mais democrática, inclusiva e de qualidade, promovendo o desenvolvimento integral da criança. Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa de natureza qualitativa e exploratória, com o objetivo de compreender a importância da participação da família no processo de ensino-aprendizagem das crianças na sociedade contemporânea. A abordagem qualitativa foi escolhida porque permite uma análise mais profunda das relações entre família e escola, considerando aspectos sociais, culturais e pedagógicos. Como procedimento metodológico, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, baseada na análise de materiais já publicados, como livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos. Essa escolha possibilitou o acesso a diferentes pontos de vista sobre o tema, contribuindo para uma compreensão mais ampla e fundamentada. Durante a pesquisa, foi realizado um processo de seleção, leitura e análise dos materiais, buscando identificar semelhanças, diferenças e lacunas nos estudos sobre a relação entre família e escola. O levantamento bibliográfico foi feito em bases de dados acadêmicos, como Google Acadêmico e Cielo, utilizando a palavra-chave como relação família-escola, aprendizagem, família e comunidade. Além disso, os dados analisados tiveram como base o referencial teórico e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, documento que destaca a importância da parceria entre família e escola para o desenvolvimento integral dos estudantes. Por fim, o estudo buscou compreender como a participação da família pode tornar o processo de ensino-aprendizagem mais significativo, fortalecendo o desenvolvimento educacional e social das crianças. Revisão bibliográfica. Pesquisas encontradas sobre relação família-escola. Artigo 1. Mulher negra no trabalho de cuidado e doméstico no Brasil. Ribeiro Pereira, 2022. O estudo realizou uma pesquisa bibliográfica e qualitativa para analisar como as desigualdades de raça e gênero influenciam a distribuição no trabalho doméstico e de cuidado no Brasil, em foco nas mulheres negras.
Sob a perspectiva histórica, os autores evidenciam que o racismo estrutural e a desigualdade social perpetuam a precarização e a sobrecarga dessas mulheres, mesmo com a inserção feminina no mercado de trabalho. A responsabilidade pelas tarefas domésticas e pelo cuidado familiar continua recaindo desproporcionalmente sobre as mulheres negras. Essa invisibilização e sobrecarga do trabalho de cuidado impactam diretamente a vida familiar, afetando inclusive a capacidade dessas mães de acompanhar a vida escolar de seus filhos. Conclui-se que há uma necessidade urgente de políticas públicas e práticas sociais voltadas para a equidade na divisão de responsabilidades, o que, consequentemente, favoreceria acesso e a participação das crianças na escola. Artigo 2. Paradoxo na família contemporânea. Araújo, 2011. Também baseado na pesquisa bibliográfica e qualitativa, o artigo discute as transformações nas estruturas familiares contemporâneas e com mudanças sociais, culturais e econômicas, reconfiguram-se a relação e os papéis de gênero dentro do lar. A autora analisa a transição do modelo patriarcal, que deixou de ser uma única referência, para novas formas de convivência e configurações familiares. O estudo aborda temas como autoridade, afeto e divisão do trabalho doméstico. Os resultados mostram um cenário ambivalente. Embora existam avanços na autonomia individual e na aceitação das diversidades familiares, ainda persistem conflitos e desigualdades, manifestados principalmente na sobrecarga feminina nas tarefas domésticas. Conclui-se que a família é uma instituição dinâmica e com constante mutação, diretamente ligada ao contexto histórico e social que está inserida. Continuando a discussão, os artigos 3, 4 e 5 apresentam reflexões sobre as transformações das estruturas familiares e a importância da relação entre família e escola na sociedade atual. No artigo 3, Cynthia Anderson Sart analisa as mudanças ocorridas nas estruturas familiares ao longo do tempo. A autora evidencia que a família atual não pode mais ser compreendida apenas a partir do modelo tradicional, considerando a existência de diferentes arranjos familiares. O estudo também destaca que fatores sociais, econômicos e culturais influenciam diretamente as relações familiares, especialmente nas famílias populares. Além disso, a pesquisa ressalta a centralidade da mulher na manutenção e no cuidado familiar, acumulando responsabilidades domésticas, afetivas e financeiras. Dessa forma, a autora conclui que a escola e a sociedade precisam desenvolver práticas mais acolhedoras e sensíveis à diversidade familiar. Já no artigo 4, Priscila Tavares Coelho de Lemo discute a relação entre família e escola, destacando a importância dessa parceria para o processo educativo. A pesquisa demonstra que, embora a família e a escola compartilhem objetivos semelhantes em relação à formação dos estudantes, ainda existe dificuldade de comunicação entre ambas. O estudo aponta que muitas famílias valorizam a educação escolar, porém enfrentam limitações sociais que dificultam sua participação mais ativa no ambiente escolar. Ao mesmo tempo, a escola nem sempre promove estratégias eficazes de aproximação com as famílias. Assim, a autora enfatiza a necessidade de fortalecimento do diálogo e da participação familiar no contexto escolar. Por fim, no artigo 5, Daniele de Almeida Machado e Rosemar de Fátima Vestena analisam as formas de comunicação utilizadas pelas escolas em relação às diferentes estruturas familiares. A pesquisa identificou que muitas instituições ainda utilizam referências associadas ao modelo tradicional de família em comunicados e materiais escolares. Como consequência determinada, as famílias podem não se sentir representadas ou incluídas no ambiente escolar. Diante disso, as autoras concluem que a escola precisa rever suas práticas de acolhimento e comunicação, desenvolvendo estratégias mais inclusivas e respeitosas,
à diversidade familiar presente na sociedade atual. A análise dos estudos mostra que a relação entre família e escola é complexa, dinâmica e influenciada por fatores sociais, históricos e culturais, sendo marcada por diferentes configurações e muitas vezes por desigualdades. Mesmo diante desse cenário, a parceria entre família e escola se mostra fundamental para o desenvolvimento das crianças. A família é o primeiro espaço de aprendizagem. É nela que a criança inicia seu processo de socialização, desenvolvendo valores, hábitos e comportamentos. Ao ingressar na escola, especialmente na educação infantil, ocorre um compartilhamento de responsabilidades entre duas instituições, que passam a atuar juntas na formação da criança. Nesse contexto, a escola desempenha um papel essencial ao promover experiências que estimulam o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. E é ampliada quando há uma relação de diálogo e cooperação com a família. Autores como Lemos, Machado e Avestena destacam que família e escola são sistemas interligados, ou seja, as ações de um influenciam diretamente o outro. Dessa forma, a dificuldade de aprendizagem não deve ser atribuída exclusivamente ao aluno ou à família, mas analisada de forma ampla, considerando todo o contexto em que a criança está inserida. Entretanto, essa relação nem sempre é harmoniosa. Muitas vezes surgem conflitos devido à falta de comunicação, à transferência de responsabilidade e à dificuldade de compreensão dos limites de cada instituição. Esses fatores podem prejudicar o desenvolvimento da criança. Por isso, torna-se essencial construir uma parceria baseada no diálogo e no respeito, na confiança. Quando a família e a escola trabalham juntas, cria um ambiente acolhedor que favorece a aprendizagem, fortalece vínculos que contribuem para o desenvolvimento emocional e social da criança. Conclui-se, portanto, que a educação é resultado de uma construção coletiva, família, escola e sociedade. Investir nessa relação é fundamental para promover formação mais crítica, inclusiva e cidadã. Considerações finais. As discussões desse trabalho mostram que a participação da família tem como grande importância no aprendizado das crianças, especialmente nos primeiros anos da escola. A educação não acontece somente no espaço escolar, mas também nas relações que a criança constrói em casa, fazendo da família sua primeira referência de formação. A análise teórica indica que o acolhimento familiar ajuda no desempenho escolar, emocional, social, cognitivo dos estudantes. Autores como Vygotsky, Bourdieu e Freire destacam que aprender depende do diálogo e relações afetivas que são fortemente influenciadas pelo ambiente familiar. A legislação educacional brasileira também reforça que a educação é uma responsabilidade compartilhada entre escola, família e sociedade. Por isso, é importante fortalecer essa parceria por meio do diálogo, da participação, do respeito das diferenças, como, entanto, existem dificuldades que impedem essa aproximação, como desigualdades sociais. A falta de tempo é problema de comunicação. Muitas famílias enfrentam condições de trabalho difíceis ou tiveram experiências escolares negativas, o que limita sua participação. Assim, a escola deve buscar práticas mais acolhedoras e inclusivas, reconhecendo as diferentes realidades familiares e favorecendo uma relação mais próxima entre a comunidade escolar